Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? A mostra já começou hoje, né? Tá rolando uma mesa. Agora a gente vai para essa oficina com o Yuri Ferraz. Aí nos dá a honra, a mostra tem a honra de receber Yuri. A gente já quer de antemão já agradecer a presença de todo mundo, de todos os apoiadores e de todo mundo que voluntariamente está fazendo essa mostra acontecer, porque a gente acredita que a literatura ela tem essa transformação e a gente pode usar ela de diversas formas. E eu quero muito já agradecer em nome da mostra a todo mundo que está fazendo isso acontecer. E chegamos ao nosso terceiro dia. O nosso convidado é Yuri Ferraz, é artista visual, nasceu em Salvador. Entre 1998 e 2001, fez formações em arte no MAN, Bahia. Em 2000, recebe menção honrosa em sua primeira exposição oficial na Quinta Bienal do Recôncavo, em São Félix, Bahia. Em 2010, é premiado no 12º Salão Nacional de Arte em Itajaí, Santa Catarina, com pesquisa em mitologia comparada, além do Prêmio Braskem de Cultura e Arte em 2002, em Salvador, Bahia. Possui obras em acervo nos Estados Unidos, Inglaterra, Suíça e no Instituto AMBA, na Venezuela. Ou em Veneza, Itália. Lá na Venezuela. Em Veneza, Itália. Publicou, em parceria com a autora Ana Paula Mira, 2 livros para infância e juventude: As Fadas Borboletas e o Campo de Flores, e As Palavras de Jade. O terceiro livro, Léo e Lua, está em produção. Então vamos receber esse ilustríssimo convidado. E tá me ouvindo? Agora eu vi. Pronto. Você tá bem? Tudo bem, tranquilo, muito feliz com essa manhã aqui na segunda Mostra Literária de Salvador, entusiasmado com esse momento e agradecendo a presença de todos que estão aqui com a gente nesse momento. E a você, O que Deco. a gente tá junto nessa. O que a gente pode esperar, Yuri, dessa oficina? Um percurso pela arte e ilustração, que pelos livros que eu tive a oportunidade, né, de conhecer e já li, você dialoga muito com a arte contemporânea, né? Não é Sim, isso? Só para, porque eu perfeito. não tenho noção de ilustração, né? Eu vim descobrir o que era xilografia outro dia, então. A gente vai falar um pouquinho de estilo também aqui hoje. Mas é isso, é uma oficina teórica e prática, né? O primeiro momento vai ser teórico mesmo, a gente vai transitar pelo universo da arte e da ilustração. E no segundo momento eu vou convidar vocês para a gente, com o material que vocês tiverem em mãos, papel, caneta, lápis, canetas coloridas, revistas, o que tiver disponível na hora, a gente construir ilustrações baseado no que a gente conversar aqui no processo de teórico da oficina, né? Então, espero que todos gostem e estamos aí, estamos prontos aí para começar essa jornada juntos, esse percurso juntos aí. Ai, que bacana. Então, em nome da mostra, já agradeço a presença, agradeço ter aceitado o convite e que a gente tenha uma manhã muito enriquecedora, que eu acredito que vai ser. Qualquer coisa que precisar, estou aqui, você sabe, é só chamar que eu estou por aqui. Joia. Eu quero começar ainda com a tela aí, Deco. Eu vou citar um mito, né, um mito indígena norte-americano. Eu não me lembro se é dos mitos dos índios Hopi ou dos índios Cherokee norte-americanos. Mas é que eu gosto de começar sempre com um mito, porque eles trazem, de certa forma, um resgate do nosso inconsciente e da nossa vivência como seres humanos no planeta Terra. Então, o mito é o seguinte: Sim. esses determinados índios norte-americanos, eles falavam o seguinte, davam um conceito de tonal e nagual. O que é o tonal? Tonal é o peixe, um peixe. Sim. E nagual é o oceano com o peixe inserido nele. Numa escala maior,
tonal somos nós, e nagual é todo o universo do qual nós estamos inseridos, né? Então, para Sim, começar essa oficina, nós, nesse momento, por exemplo, estamos inseridos no universo digital das redes que sim, se espalham nesse grande biblioteca do cyberspace, né? Como dizia nosso querido Chico Sainz, a biblioteca do cyberspace, né? Então, a gente consegue dialogar com gente do mundo inteiro através dessa maravilhosa rede de informações que a gente vai construindo juntos. Então, por sim. gentileza, Deco, eu vou botar minha tela agora para começar a apresentação, tá bom? Tá, qualquer coisa é só chamar. Qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer coisa, você me manda aí, porque Tá a gente certo. vai dialogando. Joia. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Screen. Tá dando para ouvir aí, Deco? Tá todo mundo... Espero que esteja todo mundo ouvindo, né? Essa oficina é um percurso pela arte e ilustração de Yuri Ferraz e vamos lá. Em Altamira, na Espanha, há 16 mil anos atrás, foram encontradas desenhos, foram realizados desenhos nas paredes na França, em Lascaux, há 14 mil anos atrás. À esquerda você está vendo Altamira, na Espanha, e à direita, Lascaux, na França, há 14 mil anos atrás. O que são esses desenhos? Esses desenhos são representações que o povo, naquela época, registrava nas paredes com algum motivo, que a gente não tem como saber exatamente qual, mas que pode se deduzir por que essa mãozinha gravada na frente de um animal pré-histórico, né, já que eles estão falando de 16 mil anos atrás, ou seja, 14 mil anos antes de Cristo, ou 12 mil anos antes de Cristo, no caso de Lascaux, na França, representa nossa, todas as sociedades do mundo existiram a arte, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu queria começar também essa oficina dizendo que eu não acredito em ensinar técnica, né? A ensinar técnica significa, se eu ensinar a minha técnica para você, não é verdade. Nós temos que descobrir a maneira de você desenvolve uma técnica e você insiste nela e encontra uma maneira de se expressar, essa é a sua técnica. Se eu ensino a minha para você, eu estou tirando a oportunidade de você se descobrir e descobrir uma maneira de você se expressar. Então, eu trouxe esse parênteses aqui no meio dessa apresentação do povo pré-histórico aqui nas cavernas da Espanha e da França, para falar que eu quero começar isso com vocês, munindo vocês de algumas informações sobre o transcorrer do desenvolvimento da arte e da ilustração, e que vocês precisam descobrir sua própria técnica. Então, voltando para o desenho aqui em Lascaux e em Altamira, na Espanha, essa mãozinha na frente e em cima do animal significa que um sujeito daquela época estava dizendo para o outro: nós somos capazes de conquistar esse animal e termos alimento. O alimento naquela época era recolhido de árvores, né, colhidos, né, em árvores, em arbustos, seja lá o que for, ou caçado. Mas o homem, antes de caçar o primeiro animal, ele precisou montar uma estratégia de caça. Então, como não tinha voz ainda, não tinha um linguajar ainda muito elaborado, eles usavam imagens
para mostrar um para o outro que poderiam dominar aquele animal e ter o alimento. Tem um curador, curador não é quem cura, curador é aquele que cuida, né? O curador cuida do artista, né? O curador é uma pessoa que monta exposições e ajuda o artista a se desenvolver dentro de uma pesquisa de arte. Então tem um curador brasileiro chamado Marcos Lontra, que ele conta uma historinha sobre a época das cavernas que eu acho muito interessante. Ele dizia o seguinte: após caçar um animal, aquele determinado grupo étnico, grupo pré-histórico, melhor dizendo, caça o animal, se alimenta, vai para a caverna, de noite acende um fogo com o que sobrou ainda daquela caça e, em determinado momento, um se levanta e começa a fazer barulhos que representam aquela caça, como foi aquele ritual de caça. Outro começa a dançar, gesticular, fazer movimentos com o corpo sobre como foi aquele ritual da caça. E um terceiro vai na parede e, com o sangue ainda daqueles vestígios do alimento, pinta a caverna, como você vê que são tintas com pigmentos vermelhos em alguns lugares, bota a mão ali e registra aquele ritual. Talvez, segundo Marcos Lontra, aquele ali foi o início da primeira ópera da humanidade. Todos os elementos estavam ali: o canto, o grunhido, a dança e as artes visuais, né? Então, a arte acompanha a gente desde o início dos tempos. No início dos tempos, e em todas as sociedades que existiram durante a humanidade, existiu a arte. E é importante falar que o José Argüelles, um pesquisador de arte americano, descendente de maia, mas formado na Universidade da Califórnia, PhD em artes, ele fala que toda pessoa tem capacidade de se desenvolver em um ou mais campos da arte. A arte é inerente ao ser humano. Vou passar o slide. Aqui nós chegamos na Mesopotâmia, dando um pulo aí. Eu quero falar para vocês também o seguinte: a história da arte, como a história da literatura, ela não é linear. Eu tentei montar aqui uma estratégia para contar a história de uma forma que seja compreensível, mas como a história da arte não é linear, a gente vai dar saltos no tempo, mas vai construir esse percurso juntos. Aqui está a epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, em 2700 anos antes de Cristo. Talvez seja um dos mais antigos textos que existem em escrita cuneiforme no mundo. O que é escrita cuneiforme? É feita na argila, em uma tabuleta de argila, e ele pegava um instrumento e ia construindo essas pequenas letrinhas, talvez não dê para ver com detalhes aí, mas são como símbolos que representam situações, palavras, e construir um tempo, um texto, né? E essa é a epopeia de Gilgamesh. Aqui está a narrativa do herói Gilgamesh. Essas narrativas vencem o tempo, estão presentes em muitos outros momentos, né? Essa mesma narrativa da epopeia de Gilgamesh vai se apresentar nas Mil e Uma Noites, em Shakespeare, até em Sandman, em Neil Gaiman, já nos anos 80. Aqui uma escultura da cultura Nok, da África Ocidental, do centro da Nigéria, 500 anos antes de Cristo. Aqui em 458 antes de Cristo, Esdras declara sagradas as escrituras hebraicas em Jerusalém. Quem foi Esdras? Esdras foi um escriba, e aqui eu trago a imagem dele aqui nessa gravura aqui, para falar que já naquele tempo, aqueles que sabiam ler e escrever tinham um destaque na sociedade. É como se fosse uma casta. Ele era detentor de um conhecimento, que era ler e escrever. Imagine ler e escrever em 4.580 antes de Cristo, né? Que poder esse homem não tinha. Aqui é a Biblioteca de Alexandria. No Egito foi construída uma biblioteca no ano de 2090. A imagem aqui é da biblioteca pegando fogo. Mas a biblioteca foi construída em 2090, mas só foi incendiada muito tempo depois, né? Mas é a imagem que eu consegui da biblioteca e eu botei aqui. O que representa essa biblioteca? Essa biblioteca era um grande centro de cultura. Era um grande
como é que eu vou te dizer, armazém de elementos culturais da história da humanidade. E como biblioteca, tinham também livros, papiros egípcios e outras coisas mais. Aqui a invenção do papel acontece por Cai-Lun, na China, em 200 a.C. O papel foi inventado na China. É incrível como tantas coisas foram inventadas na China e a gente não tem conhecimento disso. Aqui Cai-Lun, na China, em 200 a.C., inventando o papel, né? Provavelmente de arroz, não sei, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Aqui entre 200 a.C. e 500 depois de Cristo, construída imagens no deserto de Nazca, no Peru. São animais, né? Dá para ver ao lado esquerdo um colibri, e do lado um beija-flor, né? Colibri, e do lado direito uma aranha. São vários animais. Esses desenhos têm dimensões enormes e são feitos para ser visto de forma aérea. Não tem explicação porque naquela época, já que não existia avião, esse grupo, né, essa comunidade, essa humanidade que existia ali naquela região do Peru, né, no deserto de Nazca, para que eles construíram isso? Mas supõe-se que eles estavam fazendo contatos com os deuses. Era uma maneira de se relacionar com os deuses. E se acreditava que esses deuses estavam no céu. De alguma forma, eles estavam criando imagens para se comunicar com Deus. Aqui a xilogravura. Deco falou em xilogravura, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a xilo. A xilogravura é gravura sobre madeira, né? Você pega um pedaço de madeira liso, plano, e você desenha nela, depois você descasca uma parte do desenho, e o que fica em alto relevo, você vai passar uma tinta específica, bota o papel, passa por uma prensa, e quando você retira o papel da madeira, está gravada o que estava na madeira no papel, só que no sentido invertido. O que estava do lado direito vai para o lado esquerdo, o que estava do esquerdo fica para o direito. Então aqui é uma xilogravura na China em 600 depois de Cristo. Muito delicada, já com textos aqui do lado esquerdo e os desenhos do lado direito. Na própria China, em 750 depois de Cristo, Wang Wei, que era conhecido como o poeta artista ou artista poeta, ele já criava imagens e textos. Aqui são poesias relacionadas a imagens. Essas poesias e essas imagens se relacionam já como um livro ilustrado. A gente pode dizer que isso aqui é uma representação de um livro ilustrado, porque ele faz uma relação entre a poesia e a imagem, né? E como nos livros de hoje que a gente vê, a letra, né, o ideograma chinês aqui no caso, está colocado na página onde está o desenho, bem próximo dos livros ilustrados. Em 879 depois de Cristo, no Egito, foi encontrados os primeiros fragmentos de As Mil e Uma Noites, que é um texto também antiquíssimo, árabe, provavelmente, e que foram registrados, como eu estava falando da epopeia de Gilgamesh. As Mil e Uma Noites também conta esses contos, essas histórias que passaram de gerações em gerações, esses contos, né, que migraram de lugares para outro e que foram mantidos na sua estrutura como uma representação da potência que é a cultura popular. Aqui em 1000 depois de Cristo, o Romance de Gengis. Esse é oficialmente considerado o primeiro livro da história da humanidade. O primeiro livro construído foi feito no Japão. Livro realizado foi feito no Japão e chama o Romance de Gengis. Roger Mello, que é um pesquisador e autor de livros para infância e juventude, ele tem uma pesquisa que ele fala que é anterior ao Romance de Gengis. Inclusive ele lançou um livro chamado Enredo Ana, que ele conta a história de uma mulher, e aqui também o Romance de Gengis foi feito por uma mulher, esse texto, né, esse livro. E o Enredo Ana do Roger Mello, ele fala que isso foi muito antes do Romance de Gengis. Mas oficialmente a gente tem como o Romance de Gengis como o livro mais
o primeiro livro da humanidade em 1000 depois de Cristo. No México, em 1479 depois de Cristo, os incas, maias e astecas construíram uma linguagem muito particular e muito potente. Por que eu digo isso? Do seu lado esquerdo você está vendo um calendário maia, e nesse calendário tem relações de matemática, escrita e imagem. Do lado direito também. Se você vê, são 6 páginas aqui ao lado direito, você pode, esse retângulo está dividido em 6 partes. Ele tem acima de cada parte uns estruturazinhas pequenas, que são palavras, são como se fossem ideogramas. Embaixo tem pontos e traços, que são números. Um pontinho vale 1 e um traço vale 5. E embaixo imagens, em cada página, certo? E essa estrutura de construção de matemática, escrita e imagens já estava presente lá em 1779 pelos incas, maias e astecas. Do seu lado esquerdo, por exemplo, nesse calendário, que são os calendários astecas, são 17, mas esse é o principal, é o calendário maia. Vocês com certeza devem se lembrar que em 21 de dezembro de 2012 diziam que o mundo ia acabar. Na verdade, era o ciclo de conclusão desse calendário. Não era que o mundo ia acabar. É que os maias, como eram mestres do tempo e da matemática, eles calcularam um calendário que transitava entre o ano de 3113 a.C. a 2012 depois de Cristo. Era um período de mais de 5.000 anos. E nesse calendário que você está vendo aí à esquerda, tem todos os eclipses do Sol e da Lua dentro desse período de mais de 5.000 anos, de 3.103 a.C. a 2012 depois de Cristo. Então, aqui, os códices maias foram livros construídos já com imagens. Os livros nasceram, o livro em material como a gente conhece hoje, tridimensional como a gente conhece hoje, não o de argila, mas nasceram como livros ilustrados. Os livros sempre tiveram imagens. Aqui, em 1440, na Alemanha, Gutenberg recria a prensa. E isso se dá no momento da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A prensa de Gutenberg, na verdade, era uma reinvenção, porque os chineses, mais uma vez, os asiáticos já tinham inventado a prensa. Só que Gutenberg aprimorou ela e fez o que chamava de tipos móveis. Cada letra era uma letrinha de chumbo que ele mudava a posição e construía os textos e imprimia. Nesse momento, o livro deixa de ser ilustrado. Porque para imprimir em grande escala, não era ágil você botar letras, né, de palavras e imagens ao mesmo tempo. Então, eles suprimiram as imagens e deram ênfase ao texto, né? Isso eu estou falando para vocês terem ideia de que terem a noção e saberem que os livros sempre foram ilustrados. E nesse momento, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, através da prensa de Gutenberg, que não era de Gutenberg, porque a Europa tinha um plano de marketing muito mais forte. Então, hoje nós temos a crença de que quem inventou a prensa foi Gutenberg, mas ela já existia na Ásia, né? E no fim do século XV, as fábulas de Êxopo, ou Esopo, começam a surgir, né? As fábulas são contos populares onde os humanos têm formas de animais. Aí a gente entra no Renascimento. O Renascimento, em 1500 depois de Cristo, ou seja, 500 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, 520 anos atrás, mais ou menos, tem 2 ícones que são Leonardo da Vinci e Michelangelo. Leonardo da Vinci está à esquerda, né? Aqui um autorretrato dele, no meio o homem vitruviano, que é esse homem com os braços abertos, e do lado esquerdo da imagem, a imagem da Mona Lisa. Já do lado direito da tela, um quadro que não é um quadro, na verdade, é o teto da Capela Sistina pintada por Michelangelo. O que acontece nessa época? Os artistas aqui
eram bancados pela igreja, ou por algum rei, por algum monarca, imperador. Então, eles eram, como é que eu vou te dizer, mecenas dos artistas, né? Encomendavam aos artistas. Então, os artistas tinham que representar o mais próximo da realidade. Então, pensava assim em luz, perspectiva, trazer o mais próximo do real as imagens, né? Como você vê aqui o Michelangelo aqui, o homem tocando o dedo de Deus ali no quadro da Capela Sistina. Em 1621 nasce La Fontaine, na França. Em 1995 é o ano da partida dele. Ele fica vivo aí 74 anos. E ele é considerado o pai da fábula moderna. Quando eu estava falando a fábula moderna, eram as histórias onde os animais ganhavam vida. Ganhavam vida não, os animais sempre tiveram vida. Mas os animais falavam como os humanos, né? Tinham características humanas também. E embaixo, Charles Perrault, que viveu entre 1628 e 1703, cria, tem a ideia de coletar os contos populares. Perrault, ele viajando por várias cidades, ele começa a coletar esses contos. E aqui é uma imagem de Gustave Doré, um dos mais importantes ilustradores da história do livro infantil para infância e juventude, um dos mais aclamados, né, pelos modernos e pelos antigos, né? Aqui é uma imagem do Gato de Botas que Gustave Doré fez de uma fábula de Charles Perrault. No século XVII, a pintura ainda era bem realista. Aqui você vê à esquerda um quadro de Velázquez, chamado As Meninas, né, de Velázquez, que posteriormente nosso amigo Pablo Picasso vai fazer uma releitura. E uma imagem interna, né, do ateliê do Velázquez. À direita você vê a Moça do Brinco de Pérola, de Vermeer. Vermeer é um artista que era conhecido pela luz, a luz de Vermeer, né? A beleza que ele conseguia através da luz que ele dava, da luz e sombra que ele trabalhava nos quadros dele. No século XIX, o romantismo, aqui eu voltei para Gustave Doré, porque Gustave Doré é um dos mais impressionantes ilustradores para a infância. No centro e à direita tem a Chapeuzinho Vermelho, e do lado esquerdo a Formiga e a Cigarra. São litogravuras aqui. Foram inventadas não por Doré, mas foi inventada no século XVIII. E Doré trabalha com essa técnica. O que é litogravura? São gravuras sobre pedra. É uma pedra lisa, ele desenhava na pedra lisa, e a partir de um processo onde água e gordura não se misturam, ele passava uma determinada tinta nessa pedra, botava um papel, passava por uma prensa, e ao separar o papel da pedra, né, a pedra lisa, que vem o nome lito, ele era transferido para o papel. Então essas imagens perfeitas, realistas de Gustave Doré, impressionantes, eram feitas dessa forma. Aqui o realismo. Em 1830 e 32, Balzac, Honoré de Balzac, aqui embaixo, que tem a imagem dele. À direita, um livro que é A Comédia Humana, que é Cenas da Vida Privada, que era bem realista mesmo, contando sobre a vida comum, né, os dia a dia do personagem. E no início dos anos de 1800, Jacob e William Grimm, conhecido como os Irmãos Grimm, começa a coletar os contos populares na Alemanha. Só que os Grimm, eles viviam numa época que a Alemanha estava se unificando. Então eles coletaram esses contos populares e deram uma reorganizada, vamos dizer assim, nos contos, para que os contos se adaptassem à mitologia alemã. Eles foram os primeiros higienizadores, como a gente costuma dizer, dos contos populares. Os contos populares vinham com uma bagagem muito forte do inconsciente e uma bagagem simbólica, porque Jacob e William, eles coletavam isso de campo, né, para fazer uma pesquisa de campo,
E para meio que ser melhor aceito, porque os contos eram muito fortes, ele foi higienizando esses contos. Nossa querida Marina Colasanti, uma das damas da literatura no Brasil, ela fala sobre isso nas palestras dela, né? Ela é uma pessoa estudiosa dos contos maravilhosos, dos contos populares, dos contos de fada. E ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa interferência dos Grimm nesses contos populares que tinham uma bagagem e uma força simbólica muito potente, né? Muito grande, e que começaram a ser higienizados pelos Grimm. E depois descamba de vez quando a Disney pega e transforma em outra coisa, né? Em 1835, Hans Christian Andersen cria os primeiros contos. Os contos de Andersen, alguns foram coletados, mas muitos ele criou. E hoje tem um prêmio, que é o mais importante prêmio da literatura para a infância e juventude, chama Hans Christian Andersen. Randolph Caldecott, da Grã-Bretanha, ele tem uma participação importantíssima na construção do livro ilustrado. Porque ele era autor, né? Ele criava histórias e imagens que se completavam. As imagens num livro um livro ilustrado, ela não deve ser literal ao texto. Ela deve ter uma outra narrativa que completa com a narrativa escrita, e as duas juntas, a verbal e a imagética, as imagens, devem criar uma terceira narrativa juntas. Isso que Caldecott fez lá no século XIX. Foi um dos introdutores dessa maneira de enxergar o livro ilustrado. Aqui a gente vai para o impressionismo, que os movimentos de vanguarda e de ruptura surgem na história da arte, né? E esse movimento de impressionismo é importantíssimo. À sua esquerda você vê um quadro de Claude Monet, que é Impressão Nascer do Sol, que dá o nome ao movimento impressionista. Na impressão ao nascer do sol, você vê que já não tinha aquela preocupação com a representação da imagem real. Ele queria passar muito mais a sensação de estar ali naquele barco, observando o sol no mar ou no lago, não sei dizer bem, do que propriamente reproduzir literalmente a imagem de um barco e o nascer do sol. Então, os impressionistas estavam muito mais preocupados em, primeiro, estar pintando fora do ateliê, diferente do Velázquez lá que está no ateliê pintando as meninas. Ele aqui está ao ar livre. E a inserção da luz do sol sobre o objeto. O lado direito, as ninféias de Claude Monet, onde ele é uma representação, né, um campo de ninféias. E se você chegar muito perto, você vai ver que são imagens meio distorcidas, mas de longe você consegue perceber que é um campo, tem um lago, tem flores boiando no lago, enfim. É o campo de ninféias de Claude Monet, impressionista. Aí vem o pós-impressionismo, com 3 nomes importantíssimos. Do lado esquerdo, Paul Cézanne, no meio, Vincent van Gogh, e do lado direito, Paul Gauguin. Esses 3 artistas mudaram a história da arte. O Cézanne à esquerda, ele, como você vê, já não tinha preocupação em perspectiva, ele estava pensando no objeto, na luz sobre o objeto e mais. Tinham questões aí muito peculiares na pesquisa de Paul Cézanne, que era o seguinte: quando a gente olha para um objeto, ocorre uma distorção daquele objeto no nosso olho, que é lançada no fundo do olho, e depois nosso cérebro corrige essa imagem. Paul Cézanne já estava pensando nisso. No olho bruto, o que você enxerga antes do cérebro corrigir essa imagem. Então ele se dizia que ele não pintava uma maçã, ele pintava a maçã. Paul Cézanne, com sua pesquisa, né, e também de formas geométricas, ele escolhe uma maçã que tem uma forma circular. Aqui você vê que está em cima de uma mesa, que já é meio quadrada, retangular, está escondida sobre esse tecido, mas também vai dar origem ao cubismo, por exemplo. Do lado direito tem o Paul Gauguin. Paul Gauguin, ele viaja para o Tahiti
E com a luz do Tahiti, né, dos trópicos, ele pinta as mulheres do Tahiti. São essas duas mulheres sentadas, com cores vibrantes, que não eram as cores da Europa, que era mais cinzenta, mais escurecida. A luz na Europa não é tão vívida. E ele usava as tintas para aproximar a cor dos trópicos. Então, Paul Gauguin vai dar origem ao movimento fauvista, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E no meio, um dos mais controversos artistas da história da arte, o Van Gogh. É interessante, tem dois artistas na história da arte que se conhecem mais a história da vida pessoal dele do que a própria obra. Um é Vicente Van Gogh. Van Gogh, também conhecido como Van Gogh, né? Alguns preferem falar que é Van Gogh, aí fica a critério de cada um. Mas o Van Gogh, eu prefiro assim, ele é conhecido como aquele que cortou a orelha, que não vendeu nenhum quadro, que o irmão foi o único que comprou um quadro dele. Esqueça isso. Isso é a vida particular dele. A gente tem que perceber que a potência da obra dele vai gerar um outro movimento, que é o expressionismo abstrato, e que Van Gogh sabia muito o que ele queria com cada um daqueles elementos. Aqui no centro mesmo você vê uns pássaros voando sobre uma plantação, alguma coisa assim, e esse é um quadro que chama Corvo na Plantação de Trigo. E ele está muito mais interessado em expressar o sentimento que aquelas cores e imagens podem passar para uma pessoa do que necessariamente um tema qualquer. Então, o Vincent van Gogh vai abrir espaço para o expressionismo abstrato, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui, no início do século XX, é popularizada a câmara fotográfica. E aí, a câmara fotográfica, a fotografia, liberta completamente a pintura. Se aqui a pintura em Cézanne ainda existia uma certa tendência à realidade, mas fugindo um pouco por outras questões que ele pensava, Van Gogh já era uma coisa totalmente diferente de uma fotografia, e Gauguin também já acelera aí a frequência das cores para mostrar uma outra realidade, uma outra maneira de enxergar também a composição. A fotografia vem para libertar completamente a pintura. Todos os movimentos ismos, que costuma se chamar, né, os movimentos de vanguarda, eles vêm na tendência de o artista ser mais livre ainda do que era antes, no movimento anterior. Então a fotografia liberta completamente a pintura. Fotografia, né, que vem, foto é luz, e grafia, a escrita da luz. Né? Então a foto representava, quando você tirava uma foto, você nunca ia conseguir essa imagem do centro com uma foto, porque ela vai, através da luz, revelar exatamente o que você está vendo na paisagem que você está fotografando, ou no retrato, seja lá o que for. Aqui o fauvismo, né? Eu estava falando de Gauguin lá com as meninas do Tahiti, as mulheres do Tahiti. Aqui é Matisse, do lado esquerdo, com a dança de Matisse. As cores aí já estão... Fauvismo vem de fauve, que é fera em francês, né? Que vem do artista que não está preocupado em misturar as cores para alcançar a cor perfeita do tom de pele, nada disso. Ele usa um laranja aqui para a cor de pele e você entende muito bem o que ele está falando. Ele está falando muito mais de composição do que de reproduzir uma imagem totalmente real, exatamente igual ao real. E é importante dizer isso porque nossa escola de belas artes, não só na Bahia, mas no Brasil em geral e em outros países também, se preocupam muito em técnicas, em ensinar técnicas. E como eu estava falando para vocês no início, lá quando eu estava em Altamira, na Espanha, nas imagens da caverna, que eu fiz um parênteses para você, para falar que a técnica não é o mais importante. Você tem que encontrar a sua técnica e desenvolver ela, insistir nela e desenvolver, porque você vai descobrir o conceito da técnica e ela sempre tem um caminho para ir se desdobrando. Então, aqui no fauvismo, o Matisse não estava preocupado com a técnica, ele tinha determinada maneira de fazer os quadros dele e ele pintava com a cor que a tinta saía da bisnaga. Ele não pensava muito em misturar cores. Era representar o verde e o azul e o corpo humano numa dança e estava ali. O Matisse é um dos artistas mais importantes nesse movimento fauvista. E quando ele chega na idade avançada, ele tem um problema de saúde e ele fica na cama.
então ele não podia mais pintar, então ele pegava papéis coloridos, recortava e começou a criar essas imagens do lado direito, né, a imagem superior e mais duas embaixo. Essas imagens, que são colagens de papel colorido, é da série Jazz de Matisse, que é hoje uma das mais aclamadas séries desse artista. Aqui, em 1907, Pablo Picasso, com esse quadro, Le Mademoiselle d'Avignon, que é uma pesquisa que ele faz através de uma exposição que ele assistiu de máscaras africanas. Hoje a gente vai ter uma oficina com máscaras africanas, né? E aqui na segunda Mostra Literária de Salvador. E o Pablo Picasso fica impressionado com aquelas máscaras africanas e começa a desconstruir a figura humana através de formas geométricas, né? Então, esse quadro marca essa transição da pintura anterior de Picasso para o cubismo, né? Do lado direito, a Guernica, né? Que é uma representação da necessidade, a Guernica é a guerra, né? Só que ele está falando da necessidade de paz num mundo em guerra. Então, o Picasso cria esse quadro que é emblemático também, mas o quadro mais importante do movimento é o Demoiselle d'Avignon, de 1907. Aí vem um outro movimento de ruptura, que é o dadaísmo. O dadaísmo surge com esse artista que é preciso passar um olhar sobre ele, porque o Marcel Duchamp vai definir o que vai acontecer nas artes visuais nos anos posteriores, né? Aqui do lado esquerdo tem Nu descendo escada, que ele usa na parte superior direita aqui, tem essa mulher, várias imagens de uma mulher descendo a escada, em fotografias, ele sobrepõe essas fotografias para pintar esse quadro Nu descendo escada, que vai também, de certa forma, dar origem ao movimento futurista, tem uma relação com o movimento futurista. E embaixo, duas imagens, embaixo desse que tem a mulher descendo a escada, a roda de bicicleta e a fonte. A roda de bicicleta é um handmade que o Marcel Duchamp cria. O que é o handmade? É o que hoje os artistas contemporâneos chamam de instalação, né? Naquela época não tinha esse termo instalação, e o Marcel Duchamp cria isso. Ele pega um banco e bota uma roda de bicicleta. O que é isso? Isso é arte? Isso não é arte? Isso é uma discussão que levaria horas para a gente dizer aqui. O que é importante dizer, a gente discutir aqui demoraria horas, mas o que é importante dizer é que a roda de bicicleta, ele está fazendo uma representação de um elemento que vai surgir com muita potência nas artes visuais, que é a instalação, como outros que ele criou. E um mais emblemático ainda, e cria muitas possibilidades de interpretação. Por exemplo, esse banco de bicicleta com a roda, ou esse banco de madeira com a roda em cima, ele pode estar falando, você pode interpretar isso de uma forma que pode dizer, nada está parado. Até um banco estático, se ele tiver uma roda de bicicleta em cima, ele está em movimento. Porque nada está parado, porque nós estamos num planeta que está em movimento, tudo está em movimento, o tempo inteiro tudo está em movimento. Do lado direito, aí embaixo, um dos trabalhos mais emblemáticos da história da arte. Porque muita gente acha que não é arte, outros dizem que é, mas o que é importante dizer é que criou-se um enigma. O Marcel Duchamp, quando ele retira esse mictório de um banheiro, isso era uma peça de banheiro daquela época, feito em 1917, ele retira do banheiro, vira de cabeça para baixo e coloca numa exposição, ele está tirando um elemento do cotidiano, deslocando ele para uma galeria e dando uma nova interpretação para aquele objeto. Tem uma história de que provocar R. Muth, 1917, escreve num salão de arte e é aceito num salão de arte. Mas isso fica para outro momento. Vamos em frente.
Aqui, em 1888, nasce Monteiro Lobato. Em 1948, Monteiro Lobato, tem quanto tempo? Monteiro Lobato parte, né? E em 1920, ele cria A Menina do Nariz Arrebitado, que foi desenhado por Voltolino em 1920. A literatura para a infância no Brasil é classificada como pré-lobatiana, lobatiana e pós-lobatiana. Ele tem uma importância significativa na nossa representação. Não quero saber que horas são. Que horas? Então, o Monteiro Lobato, ele... Vixe, conecta ele. Peraí, gente, que minha bateria aqui foi. A gente tá aqui. Yuri teve aí a tecnologia, ao mesmo tempo que ajuda, a gente fica meio coisado, às vezes ela deixa a gente também na mão. O que é que vocês estão achando da oficina? Eu não sabia um monte de coisa que Yuri tá falando e eu tô muito apaixonado por tudo isso. E vocês estão achando o quê? Como é que tá? Como é que está a participação de todo mundo? Vi aqui um comentário lindo de bom dia, Laurina Nascimento, de Evaldo. Compartilhar aqui com vocês enquanto Yuri não volta, né? Tá aí ajustando direitinho. Vou compartilhar aqui com vocês esse, esse comentário de Evaldo, muito bonito, que eu fiquei muito emocionado e eu acho que vai ser muito legal dividir isso com vocês. Ai, peraí, ainda. Eu vou ter que dividir, que a comunidade foi enorme, é muito bonita. Ainda. Eu vou pegar o resto do comentário para dividir com vocês. Deixa eu voltar aqui, foi até demandas. Ainda que eu vou dividir com vocês aqui, pra vocês verem como foi bonito o comentário dele. Ah, eu dividir demais. Que é Valdo se empolgou no comentário. Eu fiquei... Deixa eu cortar aqui. Vou dividir isso daqui com vocês para mostrar o quão que é especial essa amostra e o quão é legal. Valdo, que está com a gente desde o início, né, desde o primeiro dia, colocou assim: bom dia. Hoje é o dia do encerramento. Quero agradecer a Deco, Helena, Lorena e Rebeca. O evento pensado por vocês é por inspiração e contemplou e muito as minhas demandas. Acredito que todos que assistiram viu algo que lhe tocou. Minha geração tinha Minha geração tinha como meta ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Depois dessa mostra, estou inspirado a completar minha trinca, escreverei meu livro, Gratidão e Pudins. Gente, Geraldo se apegou aos pudins. E pudins a todos. Muito, muito legal. Muito, muito bonito. Obrigado, Heraldo. Ou Heraldo, não, Evaldo, por estar com a gente. Que bom que a mostra está te tocando dessa forma e que a gente fica muito grato por isso. A Helena apareceu por aqui também, dando bom dia. Ai, dando bom dia.
pela arte com Yuri. Importante conhecer a história para entender a Yuri voltou. Yuri, olha esse... Desculpa aí. Tranquilo. Olha esse comentário de Felipe Miranda. Muito bom esse percurso pela arte com Yuri. Importante conhecer a história para entender onde estamos. Perfeito, é isso aí. Obrigado, Muito Felipe. bacana. É isso mesmo, você foi certo. Vou compartilhar de novo, certo, Deco, para a gente continuar? Certo, tranquilo. Vocês estão ouvindo bem aí quando eu tô falando? Sim, tá ótimo. Durante a apresentação. Pronto, eu vou compartilhar então aqui. Tá certo. Pode mandar que eu tô aqui. A tecnologia, ao mesmo tempo que ajuda, às vezes também não se atenta. Eu mesmo fico com meu notebook o dia todo no carregador para não ter coisa. Tava no carregador aqui, só que a cadeira bateu e aí tirou o fio, eu não vi. Agora foi, Deco? Acionei aqui. Já tá em tela, você já tá vendo? Já tá a tela inteira aí, Monteiro Lobato? Sim, tá a tela inteira. Posso continuar? Sim, com certeza. Tchau, eu tô aqui, qualquer coisa. Tá bom, combinado. Então pronto, pessoal, eu estava dizendo que, continuando aqui, desculpe aí a falha tecnológica, a falha digital desse universo do cyberspace, mas vamos em frente. Monteiro Lobato, então, cria A Menina do Nariz Arrebitado, o primeiro livro, que posteriormente vai se transformar em Reinações de Narizinho, que é um livro de 1920 e que as ilustrações são de Voltolino. E aí, o Destígio, que é um movimento, o estilo, surge o neoplasticismo, com Mondrian. Eu botei essas 4 imagens de Mondrian para vocês entenderem uma questão importantíssima da história da arte, que é o primeiro quadro superior à esquerda de Mondrian é uma composição onde ele está usando as cores básicas, né, as cores primárias, vermelho, amarelo e azul, além do branco e o preto, e as linhas também mais primordiais, né, que é a linha horizontal e a vertical. Então ele cria essa composição em vermelho, azul e amarelo, e ao lado direito dela, usando as mesmas cores e as mesmas linhas horizontais e verticais, ele cria essa segunda tela. Embaixo à esquerda, você vê que há uma transformação, é progressivo, né? Superior direito, os quadrados ocupados, bem definidos. No segundo, em cima à direita, tem as linhas coloridas já. Embaixo, as linhas coloridas com alguns pontinhos quadrados menores. E a quarta imagem, a última do lado inferior direito, ele gira o quadrado, que se transforma num losango, e faz as composições com linhas horizontais e verticais. O que são essas imagens? Essas imagens, essas composições, no quadro 3 e 4, os dois últimos, os dois de baixo, o primeiro, o do lado inferior esquerdo, chama Boogie Woogie, representando a cidade de Nova York, que é uma cidade que tem linhas verticais e linhas horizontais, né? As ruas e avenidas. No seu sentido longitudinal, as ruas são as avenidas, no sentido transversal são as ruas. Então, a Nova York é uma cidade toda quadriculadinha e ele representa isso. E nessa quarta imagem, ele já gira a imagem, coloca as linhas horizontais e verticais, superpopula essa composição. Então dá para perceber uma transformação, um desdobramento, como a gente costuma dizer, da obra. Do primeiro para o segundo para o terceiro para o quarto. Né? Então Mondrian é um cara que deu, por exemplo, ele deu para o mundo, né, a partir da obra dele, o design de cadeiras, o design de geladeiras, o design da diagramação do jornal. Tudo é baseado na obra de Mondrian, que é um artista holandês desse movimento Destígio, também conhecido como neoplasticismo. Aqui surge o suprematismo com Malevich, Casimir Malevich, e também eu mostrei esses 4 quadros para você ver uma progressão na pesquisa dele. Esse daqui já estava
tirando coisas da obra, né? Na primeira tela à esquerda tem um fundo branco com um quadrado preto e outro vermelho inclinado. A segunda obra ele retira o quadrado vermelho, fica só o preto. Na terceira obra ele tira as pontas do quadrado preto, fica uma cruz preta. No quarto ele tira a cor, fica só um quadrado branco. Aí ele inclina para você perceber que aquilo é um quadrado branco. Então o suprematismo tem uma característica de limpar o máximo, de ser o máximo com o mínimo, você ir decantando aquela obra, né? Então é um processo que Malevich, além de ser um grande pensador, transformou a sua plástica, suas pinturas, suas apresentações de obra de arte de uma forma muito relacionada com o suprematismo. Aqui surge o surrealismo, né? Em 1924, André Breton cria o Manifesto Surrealista. À esquerda você vê um Salvador Dalí, o artista mais conhecido, com o quadro A Persistência da Memória, né? As pessoas diziam, o que será isso? Tinham muitas discussões sobre por que esse relógio está derretendo e tal. E uma das interpretações mais interessantes que eu vi sobre a obra de Salvador Dalí, uma certa vez, com um crítico de arte ligado à Associação Internacional de Críticos de Arte aqui de Salvador, o Eduardo Evangelista, ele falava sobre que tinha uns estudos que diziam que Salvador Dalí queria dizer que se a gente cobrisse com uma cúpula o planeta todo ocupado e faltasse oxigênio, como a gente veria as coisas se a gente não tivesse acesso ao oxigênio? A gente começasse a diminuir a quantidade de ar, a gente começaria a ver as coisas derretendo. E aí o tempo derreteria, o relógio, né? O tempo derreteria. A gente não teria a mesma relação temporal se faltasse o oxigênio. Do lado direito é um daqueles artistas que eu falei que as pessoas conhecem mais a pessoa, né, a vida pessoal, do que a obra. É a Frida Kahlo, que ela, na década de 20 e 30, foi convidada como uma artista do surrealismo latino. Ela é uma mexicana, e ela e o marido dela, Diego Rivera, foram convidados para participar de uma exposição dos surrealistas na América, nos Estados Unidos, né? Então aqui é duas Fridas. Era muito autoral o trabalho dela, muito biográfico, né, da história da vida dela mesmo, os dramas que ela viveu. Então as pessoas sabem muito sobre a vida de Frida, né, que ela fez, que ela não fez, mas não sabem muito sobre a obra dela e a importância dela como uma artista surrealista sul-americana, né? Sul-americana não, da América Central, que ela é mexicana, mas uma surrealista latina. E acima tem um cartaz de um filme que é Um Cão Andaluz, né? Tá em francês aí, mas é Um Cão Andaluz, que é um filme de Luiz Buñuel e Salvador Dalí, que é um filme também que marca o movimento surrealista, né? Que está falando de sonhos, está falando de interpretação, de psicanálise, entra num campo que também está no campo dos contos coletados, né, do inconsciente popular que é transmitido durante séculos e séculos, e o surrealismo aborda essa questão do inconsciente, dos sonhos, da interpretação dos sonhos, da psicanálise que está surgindo naquela época. Aqui Magritte, um outro artista surrealista, um dos que eu mais gosto. Aqui do lado direito o quadro dele, O Olho com o Céu, um falso espelho, né, o nome do quadro. E no segundo, Ce n'est pas un pipe. Ce n'est pas un pipe isso não é um cachimbo. Ele pintou um cachimbo e embaixo, na própria pintura, bota isso não é um cachimbo. Ele queria criar uma relação paradoxal entre o que você vê e o que você lê e o que você interpreta. Porque, de fato, aquilo não é um cachimbo. Um cachimbo é um objeto tridimensional que você pode botar o fumo e fumar. Mas isso é uma representação de um cachimbo. Isso não é um cachimbo. Então ele cria essas dialéticas sobre a obra e o objeto. Aqui eu estava falando de Van Gogh antes, que deu origem ao expressionismo abstrato. E eu trago já no pós-guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, dois artistas. Do lado esquerdo, Martin Rothko, e do lado direito, o Jackson Pollock. O Martin Rothko do lado esquerdo, são essas imagens que são enormes, que ele quer passar a intensidade e a sensação da cor. Então você é pequenininho diante de um quadro desse de Rothko, você
de frente para um quadro desse, você sente a presença da cor. Você vive a cor. Então ele bota camadas de cor, um amarelo embaixo, um mostarda, um preto, um lilás, meio magenta, 2 vermelhos laterais, circundado por um branco. Mas é para você ter a sensação de você, da cor ser maior do que você. A cor possuir você, a cor fazer parte, você ser cúmplice daquela cor naquele momento. Do lado direito é o Jackson Pollock agindo, né, o que ele criou, chamado de Action Paint. O que é Action Paint? É uma pintura que você precisa do gestual, do corpo. Como você vê aí, é como se fosse uma performance. É uma pintura performance. Ele não está sentado numa cadeira pintando um quadro. Ele precisa usar o corpo dele para pintar. E o resultado dessa pintura, você vai ver agora, que é esse quadro de Pollock, uma composição dele. É incrível isso. Eu tive a oportunidade de ver um quadro desse ao vivo, com mais ou menos 2 metros ou 2,5 metros por 1 metro de altura. É uma potência fabulosa. É um negócio fora de normal. Como ele consegue imprimir a vivacidade e a força da arte nessas obras. Aqui eu botei 2 livros juntos, que é um de Câmara Cascudo, Geografia dos Mitos Brasileiros, e um de Caribé, O Gato Malhado e Andorinha Sinhá. Por que esses 2 livros juntos? Eles foram escritos, os 2, em 1946. O Câmara Cascudo, com Geografia dos Mitos Brasileiros, ele pesquisou, fez um trabalho científico de pesquisa dos contos, dos mitos brasileiros, de norte a sul do país, e catalogou isso como um trabalho científico nesse livro. Todos os nossos contos populares. Foi o que fez Perrault lá atrás, o que fez os Grimm. Então, enfim, Cascudo é o nosso grande pesquisador da cultura popular, no sentido de coletar fazer esse apanhado, né, dos mitos brasileiros. E do lado direito, em 1946 também, Jorge Amado escreve, ainda morando na França, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que foi escrito em 46, quando o filho dele estava completando 1 ano, o João Jorge, mas que só foi lançado em 76, 30 anos depois, já com ilustração de Caribé, que é essa ilustração genial que o Caribé faz, que é um dos grandes ilustradores que passaram pelo Brasil, pela Bahia, pelo mundo. Essas imagens de Caribé do Gato Malhado são fantásticas. Eu botei 2 aqui ao centro para vocês verem. Mas é impressionante como ele consegue dar vida aos personagens. Aqui, em 1949, o Joseph Campbell lança seu primeiro livro, O Herói de Mil Faces. Como eu estava falando lá no início da Epopeia de Gilgamesh, depois falei dos 1001 Noites, o livro O Herói de Mil Faces conta a história, melhor dizendo não, é um roteiro da história dos heróis de todos os tempos, né? Tá na Epopeia de Gilgamesh, tá nas 1001 Noites, tá em Shakespeare, tá em Sandman de Neil Gaiman, de novo, que eu adoro. É como se fosse um roteiro mesmo da trajetória do herói de 1000 faces. O herói muda, ele fala sobre o monomito, né? O herói muda a face, mas a essência é a mesma. A trajetória do herói é a mesma. É o que se fala tanto da jornada do herói. E que, de certa forma, os fãs de Star Wars começou a conhecer o Campbell, principalmente, através do Poder do Mito, que é um livro, que é uma entrevista que acontece no rancho lá, né, no sítio como é o nome dele que agora me fugiu? Star Wars, mas como é o nome me fugiu agora. Se eu não lembrar, eu digo. Então aqui, já nos anos 50, 60, surge o concretismo no Brasil. Isso é importantíssimo saber. Porque o concretismo do Brasil, nessa época, nos anos 50 e 60, o Brasil era a vanguarda mundial das artes. Todos os olhares estavam para o Brasil nesse momento, nas artes visuais. Por quê? Hélio Oiticica, que é o autor dessas 5 obras que estão na tela, ele, com Lígia Pape e Lígia Clark, mais 2 artistas, desenvolvem uma pesquisa aqui no Brasil do neoconcretismo, né, que é o concretismo no Brasil. Enquanto na Europa os caras estavam fazendo releitura de impressionismo,
Aqui a gente estava falando de uma arte que você veste, uma arte que você vive, uma arte que você entra nela, né? Então, o primeiro quadro no lado superior esquerdo é um quadro vermelho com um quadrado branco e outra bolinha preta, é o primeiro. Embaixo dele tem uma composição que são esses losangos, né, já mais distorcidos em relação à imagem inicial. No centro, esses losangos do segundo quadro já se conectam, formando outras estruturas. No lado superior direito já é uma instalação, né, uma arte que você pode entrar dentro dela. Você circula entre essas placas amarelas. E embaixo, definitivamente, uma arte que você vivencia, um labirinto que você entra. São os penetráveis de Hélio Oiticica. Então é uma arte que seu corpo precisa estar presente para vivenciar ela. Aqui a gente tem uma ideia dela, mas viver a experiência de entrar numa obra de Hélio Oiticica é única. Não dá para substituir por uma imagem na tela do computador, nem num livro, nada disso. Você tem a ideia, mas para viver a arte dele, você precisava penetrar, entrar, viver, circular dentro da obra. Como os parangolés, que Caetano Veloso fez até um filme com os parangolés de Hélio Oiticica, que era uma obra que você vestia a obra. Então, o observador fazia parte direta da realização da obra. Sem o fruidor, quem é o fruidor? O fruidor é aquele que frui, aquele que vive a experiência da obra. Sem o fruidor, a obra não existia. Assim como no livro, a gente fala muito sobre isso hoje, que o livro precisa de um fruidor, de uma pessoa que vai viver a experiência do livro. Senão, um livro fechado é apenas um objeto tridimensional. Vamos passar? Aqui é a Lygia Clark. Lygia Clark, que é outra artista do movimento neoconcretista, o concretismo no Brasil. Do lado esquerdo, uma pintura dela. E do lado direito, um dos bichos dela. O que é um dos bichos? É esse objeto. Ele tem dobraduras, tem dobradiças nas arestas, e você pode mover ele. A obra não está lá estática para você só ver, você pega nela, você gira essa dobradiça, cria uma outra forma desse objeto e coloca lá em cima do local que está apresentado, né, ou no chão, ou na mesa, seja lá onde for, e ela consegue mudar de forma. Né? Então, exige necessariamente da presença do fruidor, do observador, que deixa de ser observador e passa a ser participante da obra. Tem um pesquisador que ele fala que nós vivemos em 3 mundos no dia a dia, a gente vive em 3 mundos. Aí ele dá um exemplo. O mundo 1 é o mundo esse que a gente está aqui olhando para o computador, é o mundo que a gente bebe água, vou beber um pouquinho de água agora. É o mundo que a gente bebe água, é o mundo que a gente age, aqui esse é o mundo 1. Mundo 2 é o mundo que a gente vai quando a gente vai dormir. O mundo dos sonhos. Que a gente deixa de fora o mundo 1 e vai para o mundo 2, o mundo dos sonhos. Né? Quando a gente vai dormir, por exemplo. E o mundo 3 é, por exemplo, é uma interface entre o mundo 1 e o mundo 2. Por exemplo, um livro. Um livro faz parte do mundo 3. Porque ele é uma interface. Ele faz parte do mundo 1, ele está como um objeto físico no mundo 1, mas se você abre e conhece aquele idioma, se você domina aquele idioma, você consegue ler aquele livro. E se você lê aquele livro, você se transporta imediatamente para o mundo interno, que é o mundo 2. Então, um livro faz parte do mundo 3, ele é uma interface. Ele permite que você interprete ele, se você conhece o idioma, mas ele também é um objeto 3D no mundo 1. Tem uma vez eu ouvi o Jô Soares falar uma coisa que eu achei interessante. Ele falando assim, um cinema, se você está assistindo um filme da década de 60 e entra uma mulher elegante naquela sala, aquela mulher pode estar cafona, pode estar quiche, pode estar com uma roupa totalmente deslocada, não ser mais elegante hoje, depois de 40 anos. Mas se você pega um livro e lê um livro e está escrito lá, e entrou uma mulher elegante naquela sala, em qualquer época, 100 anos depois, você vai ler aquela passagem do livro e aquela mulher vai estar elegante. Então isso é a interface entre o mundo 1 e o mundo 2. Isso é viver também a experiência do mundo 3, né, que o livro lhe permite também.
Em 1960, surge a primeira edição escrita da epopeia de Sundiata, da Guiné, na África, né? A primeira edição escrita de Sundiata. Sundiata também foi um herói de uma epopeia africana, né? E ele é transformado em livro em 1960, a primeira edição. É importante dizer aqui, a epopeia de Sundiata, um quadrinista que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é o Will Eisner, ele fez uma releitura, né, uma interpretação da epopeia de Sundiata em quadrinhos, que é fantástico. Aqui a pop art. Pop art surge na Inglaterra nos anos 50. Esse artista é o Richard Hamilton. Richard Hamilton, do lado esquerdo aí, usando uma releitura de Mondrian. Lema Mondrian, ao lado dos quadradinhos coloridos, com as cores básicas, as cores primárias, vermelho, amarelo e azul, preto e branco, e ele cria aqui uma cadeira, um ambiente com a obra de Mondrian. Eu quis trazer isso para você ver que a arte está sempre se reinventando, né? Sempre criando com o que já foi feito antes. A Marina Colasanti, ela falando de literatura para a infância, literatura dos contos maravilhosos, enfim. Uma palestra com Maria da Colasanti, nossa dama, pela segunda vez falando dela aqui agora, ela disse que todas as histórias já foram contadas. Você precisa descobrir uma maneira nova de contar uma história que já foi contada. Porque todas as histórias já foram contadas. Então não tem isso da gente achar, tive uma ideia genial, e isso vai me catapultar para o estrelato porque eu tive uma ideia genial. Não é bem assim. Você tem que saber como é que você vai contar aquela história, porque com certeza essa história que você está achando genial, alguém já contou de alguma forma em algum lugar. Da mesma forma, as artes. Desde a década de 90, a gente se discute arte aqui no Brasil, pelo menos na minha experiência pessoal, que a gente discute sobre a morte da pintura porque tudo já foi feito na arte. É como se a gente, por mais que a gente tenha uma ideia nova, a gente vai revisitar os artistas antigos, os movimentos de vanguarda, de ruptura, a gente encontra referências de coisas que a gente está fazendo e achando que é original. Então a gente contribui, quando a gente cria uma coisa nova, a gente tem que perceber onde está o novo e sabendo que a gente tem uma referência, porque uma pintura ela tem muitos milhares de anos de existência, né? Se a gente levar em consideração a pintura da caverna, a gente colocou lá no primeiro slide, 16 mil anos atrás, em Altamira, na Espanha, tinha pinturas na caverna. E a partir daí a pintura foi se desenvolvendo, nunca parou de existir pintura, até os tempos modernos. Então, o que realmente é novo em arte? A gente tem que estar muito atento para isso. Por isso que eu trouxe aqui o Mondrian, a inspiração de Richard Hamilton na obra de Mondrian para criar esse ambiente. E do lado direito, um quadro que deu origem ao movimento da pop art, que é esses lares modernos são tão diferentes e tão atraentes. Ele usa, você vê que tem na mão dele tem uma imagem de um pirulito escrito pop e deu um nome ao movimento, pop art, de popular arte, né, arte popular. Aqui vem isso aqui foi na Inglaterra nos anos 50. Posteriormente isso surge nos Estados Unidos, logo em seguida, com força, o movimento pop art. Também surge nos Estados Unidos. Só que com outra perspectiva diferente da inglesa. Aqui, esse artista é o Lichtenstein, Roy Lichtenstein. Ele, do lado esquerdo, uma narrativa de um avião em guerra, né, acertando o outro. Esse quadro chama One, com a onomatopeia, né, no quadro, com quadrinhos. Ele se abastece muito da pesquisa dos quadrinhos para construir sua poética em artes visuais. E do lado direito, uma das coisas que ele explorou muito na pesquisa dele, que é esses pontinhos. Quando você amplia demais uma imagem, ela aparece os pontinhos, né, os pixels. Só que esses pixels já existiam antes de existir computador. São essas imagens que chamam pontos de Ben-Day. Quando você amplia demais uma imagem, eles surgem, né? Então o Roy Lichtenstein usou isso como elemento da poética dele. Aqui o Andy Warhol do lado esquerdo aí com a lata de sopa. A lata de sopa são vários quadros com serigrafias da latinha de sopa Campbell, que é uma super popular nos Estados Unidos, já na década de 60. E ele apresenta aqui como se estivesse no supermercado. Tem quanto tempo aí? Lá na prateleira do supermercado. Na parede do supermercado. Eu vou adiantar, gente, que já são 11h17, mas a gente vai falando aqui um pouquinho para não perder nenhum slide. Aqui do lado direito, a Marilyn Monroe,
a lata de sopa e o quadro que Andy Warhol fez a pintura, porque foi pro quadro da banda Velvet Underground. E ele explorou muito essa coisa das celebridades, enfim. Aqui um artista também americano, Jasper Johns. O Jasper Johns trabalhou com ícones americanos. A bandeira, por exemplo, pintou a bandeira de várias maneiras, de várias cores. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Do lado superior esquerdo, aqui a bandeira, simplesmente a bandeira. Do lado direito superior, a bandeira sobreposta, 3 bandeiras como camadas de um bolo de aniversário. Embaixo à esquerda, a bandeira e um alvo, e mais 2 alvos à direita. Como a gente está sempre se inspirando nas artes para construir a poética, no livro que eu fiz com a Ana Paula Mira, As Palavras de Jade, tem uma página que é bem esse alvo que está aqui à esquerda, do lado da bandeira, colado na bandeira, esse alvo de Jasper Johns. Tem essa imagem no nosso livro, que eu quis botar isso como uma referência, porque a pop art está muito presente nas minhas referências, que são essa super reprodução da imagem, como você vê aqui em Andy Warhol, né, super reproduzir a mesma imagem, como as cores fortes e chapadas, como está também aqui em Lichtenstein, e está também em Andy Warhol. Aqui, eu estava falando mais cedo sobre o prêmio Hans Christian Andersen, internacional, que é oferecido, que é dado, né, pelo International Board of Books on Books for Young People, o IB, do qual Lígia Bojunga, 3 brasileiros já ganharam esse prêmio, que é como se fosse o Nobel das artes, da literatura para a infância. Lígia Bojunga, em 1982, com o conjunto da obra, né, esse prêmio é dado não por um livro só, mas geralmente pelo conjunto da obra. E ela, com a Bolsa Amarela, o Sofá Estampado e outros livros, ela recebeu. Foi a primeira vez que uma mulher fora do eixo, Estados Unidos e Europa, ganhou esse prêmio. Foi uma brasileira, foi Lígia Bojunga. Nos anos 2000, Ana Maria Machado também ganha esse prêmio, pelo conjunto da obra, né, os livros dela. E em 2014, a primeira vez, um ilustrador da América do Sul ganha esse prêmio, foi o Roger Mello. Lembra do Roger Mello que eu falei lá do Enredoana, que ele citou? Tem um livro recente dele que é belíssimo, Enredoana. E ele ganhou também pelo conjunto da obra na ilustração, com livros como Carvoeirinhos, que é dele, e Os Meninos do Mangue, Anal Catarineta. Foram livros de construção da poética das ilustrações de Roger Mello, que é um artista também, né? Um artista contemporâneo, eu posso dizer, né? Pelo poder que tem as ilustrações dele. O Incal, aqui eu estava falando de quadrinhos mais cedo, de Will Eisner, mas eu quero mostrar para vocês 2 quadrinhos dos quais eu curto muito, gosto muito. O primeiro é o Incal, que é do gênio Jodorowsky com outro gênio Moebius. Jodorowsky faz o roteiro e Moebius desenha e ilustra. Né? Entre 1981 e 88 saiu toda a série, que é um encadernado que saiu pela editora Humanoides na França, mas que aqui no Brasil quem lançou foi a Devi, salvo engano, que é incrível o roteiro. Jodorowsky é um gênio, né? Ele já tem 90 e poucos anos, 94, se não me engano. É diretor de cinema, de teatro, poeta, escritor, criou um tipo de psicanálise, psicologia, que é psicomagia, quadrinista, enfim, um gênio do tempo moderno, ainda está vivo aos 90 e tantos anos. E recentemente um filme dele foi aplaudido de pé em Cannes, né? Foi ovacionado em Cannes, com a potência da obra dele já aos 90 e tantos anos de idade. Né? Então é um nome que a gente precisa ver. E Moebius, o Jean-Giraud Moebius, o Jodorowsky é Alejandro Jodorowsky, e o Jean-Giraud Moebius, outro gênio, que tem entre a construção dele o Mundo de Edena, que é fantástico, tem esse Incal que eu gosto muito, que é com Jodorowsky, e tantas outras obras. E aqui à direita, Sandman, de Neil Gaiman. Não precisa de apresentações, né? Quem curte literatura com certeza já ouviu falar em Neil Gaiman, um dos artistas mais cultuados no tempo moderno, outro também incrível, e que ele tem na internet, se vocês procurarem um vídeo dele chamado Faça Boa Arte, que é o Neil Gaiman falando sobre a primeira vez que ele vai dar uma entrevista não, apresentar uma turma de formatura numa universidade em Nova York, sendo que ele nunca passou pela universidade. O vídeo chama Faça Boa Arte, tá com legendas em português no YouTube, você pode pesquisar lá, é incrível. E
E ele fala uma coisa que eu concordo plenamente, que é o seguinte: se o fisco estiver correndo atrás de você, né, você faça boa arte. Se sua mulher te largar, faça boa arte. Se seu marido te largar, faça boa arte. Se você estiver sendo perseguido por um monstro mutante que quer comer sua perna, faça boa arte. Nunca deixe de fazer boa arte. Boa arte sempre é o melhor caminho. Aqui entra um momento da, assim, e o game também tá, né? O game tá em extenso game, chama game arte, que ela engloba teatro, literatura, visuais, cinema. Ela consegue em um objeto, em um volume, inserir todas essas artes de uma forma muito potente, muito direta. O Will Eisner, que eu falei anteriormente, ele criou o termo, né, de novelas gráficas, né, graphic novels, ou arte sequencial, deu um nome para os quadrinhos de arte sequencial, que é uma arte que acontece na sequência, né? Então, minha reverência aos quadrinhos e todos aqueles que curtem e que se interessam por essa literatura, que também é genial. Aqui a arte conceitual surge. Aqui eu botei do lado dois artistas que se preocuparam em embalar as coisas. Por que esses dois artistas lado a lado? São dois artistas desse movimento de arte conceitual. Um é o Christo, à esquerda, Christo e Jean-Claude. É um casal. As obras dele eram monumentais. O Christo faleceu há poucos meses. Ele embalava, aqui está embalado o parlamento alemão. Então, assim, olha quantas pessoas estão lá para ver a inauguração da obra. É uma embalagem do parlamento alemão. Essas obras demoram, às vezes, 20, 30 anos para serem realizadas, tanto para pensar a parte técnica, como fazer o cálculo matemático, para construir esse tecido que vai embalar e essas cordas que vão embalar isso, quanto para ter autorização do governo, da prefeitura, do estado, para permitir fazer a obra, porque às vezes a obra fica embalada 3 meses, faz uma obra que dura 30 anos para realizar, depois fica 3 meses embalado, e quando embala, esse prédio fica praticamente desativado. Então tem que ter autorizações muito prévias, é uma questão burocrática muito pesada para você conseguir fazer um trabalho desse. Eles já embalaram ilhas em Miami, já embalaram portais no Central Park em Nova York, já embalaram lojas de correio, e eles estão trabalhando com memória. Quando ele embala esse prédio aí, a pessoa que passa aqui pensa, pô, o que era aqui mesmo? Eles estão fazendo uma referência direta com a memória, né? A memória popular, a memória que a gente tem das coisas, como é transitório, como é fácil a gente esquecer as coisas, né? Eles estão trabalhando com essas questões da memória na arte conceitual. Conceitual sem sombra de dúvidas. E ele embala um piano e bota uma cruz ali, uma cruz vermelha. A história de Joseph Beuys, ela surge porque ele já era um artista e ele cai num avião, um avião que ele cai, ele é queimado, é resgatado por um grupo étnico, se não salvo engano, na Sibéria. Esse grupo étnico pega ele todo queimado do acidente de avião, ele sobrevive, passa gordura de animal no corpo dele para conseguir cicatrizar, repor a proteína que ele perdeu, embala ele num tipo de feltro e ele sobrevive. E depois, quando ele volta para a cidade dele, ele começa a usar esse feltro que está nesse piano para construir obras e embalar obras também. São dois artistas que trabalham com embalagem, mas com conceitos diferentes. Quando ele embala esse piano e bota uma cruz vermelha ali, ele está dizendo assim, vamos cuidar da cultura. Né? Ele era um idealista, o Joseph Campbell. Trabalhava muitas questões relacionadas à política também. Aqui, vou passar rapidinho, Lucian Freud à esquerda e Francis Bacon à direita, duas representações de figura humana na Europa, já aqui é mais recente. Aqui o neo-expressionismo alemão dos anos 90, com Baselit à esquerda. Baselit pintava e apresentava os quadros de cabeça para baixo. E o Anselm Kiefer à direita, que pintava esses porões. No livro da gente, As Palavras de Jade, por exemplo, eu tenho uma imagem de Jade, que é a personagem, com essa textura desse porão aqui do Anselm Kiefer à direita, nessa madeira crua. Né? Eu uso esse elemento aqui.
Na arte contemporânea brasileira, a Artinal, né, que é aqui o Cildo Meirelles, com inserção de circuito ideológico, é um trabalho conceitual. Ele pega a garrafa de Coca-Cola e, naquela época, a garrafa de Coca-Cola voltava para a fábrica, era enchida de novo e você dava uma Coca-Cola vazia e pagava pelo líquido. Então ele inseria textos em branco na garrafa que só dava para ler quando a Coca-Cola estava cheia. Então ele voltava para a fábrica com um texto que ele escreveu, enchia, não percebia que tinha aquele texto diferente, botava no circuito, então ele estava circulando informação e conteúdo com essas obras nas garrafas de Coca-Cola, né? Geralmente de cunho político. Aqui à direita, quem matou Herzog, jornalista, né, durante a ditadura no Brasil, e ele carimbou notas de um cruzeiro da época, nota que circulou na época, com quem matou Herzog, né, e botava, e depois comprava uma coisa no mercado com um cruzeiro, compravam, sei lá o que, um doce, um refrigerante, uma caixa de fósforo, sei lá o que, e essas mensagens eram circuladas através das notas de dinheiro. Aqui o Ernesto Neto, tô passando rapidinho pra gente não perder nada. Tem quanto tempo aí, né? O Ernesto Neto era baseado... Tá. Aqui o Ernesto Neto, ele também baseado um pouco no Hélio Oiticica, né? Do lado direito superior, aqui um penetrável dele. Você vive a experiência de estar dentro da obra. Do lado esquerdo superior aqui é uma obra chamada Árvore da Vida. A Árvore da Vida, a Terra Árvore da Vida, que é também uma instalação, né? O conceito lá de Marcel Duchamp, lá com a roda de bicicleta, aqui numa instalação de Ernesto Neto, um artista vivo também, muito importante no Brasil, para o Brasil fora. E aqui embaixo uma outra obra dele, onde você circula dentro da obra. Aqui a Adriana Varejão, um patrimônio que a gente tem. A Adriana Varejão é uma artista brasileira e ela dialoga com a questão da colonização do Brasil, a colonização onde foi muito sangrenta, né? Então ela bota um mapa aqui na parte inferior direita, um mapa mundi com uma fenda, com uma cicatriz aqui aberta e sangue dentro, né? Os azulejos aqui no mapa, os azulejos cortados, que faz uma referência a um outro artista que é o Lúcio Fontana da Argentina, que cortou as telas, e ela corta o azulejo e bota um sangue. Aqui embaixo do lado direito, um azulejo azul com a carne de charque, né? Para falar como foi sangrenta, como foi dolorida a colonização do Brasil, e na parte superior direita os azulejos portugueses com a releitura possível dessa dificuldade que foi para a colonização do Brasil, né, no sentido de que foi muito sangrenta. Aqui, Caetano Dias, outro artista brasileiro, mais do que vivo, baiano, uma preciosidade que a gente tem, um dos artistas baianos mais venerados hoje. Ele tem uma obra muito potente. Do lado esquerdo aqui tem a cabeça. Essa cabeça é feita de açúcar, por ser de rapadura. Ele faz um molde. Um molde de açúcar de rapadura, e ele cria a cabeça. E aqui as cabeças, e aqui do direito tem um pouquinho, gente, que eu estava lendo aqui, alguém me perguntou o que na ilustração esse eu trabalho agora. Vou chegar lá. Aqui o Alma Andrade. Alma Andrade é um artista baiano, é o último que eu vou falar agora. Tem aqui do lado superior direito um trabalho bidimensional. Do lado superior esquerdo um trabalho que já inclina um pouco, ele já dá a ideia de tridimensional, né, de 3D, que é um campo de futebol, só que com uma trave só. Então, se tem uma trave só, ele está subvertendo o jogo de futebol. Como é que você vai fazer um jogo de futebol que uma trave só, um gol só? Então, ele está discutindo questões sobre subversão do sistema da arte, né? Embaixo é uma escultura, já é tridimensional mesmo, e do lado direito inferior uma escultura apresentada, fica aqui na Escola de Belas Artes, no campus de Ondina, e que infelizmente foi pichada, usando ainda o conceito de uma instalação, o objetivo numa obra de arte, e o grandioso que é, e o trabalho que dá para construir uma poética. E o Almandrade foi super generoso deixar essa obra dele ser exposta lá na Faculdade de Belas Artes, no campus
e de repente ser toda pichada, mas enfim, é uma obra super potente. E aqui eu pegar aqui, né? Eu corri esse mesmo percurso durante anos e o objetivo não, mas o produto final disso, o resultado final desse percurso foi esse livro, Léo e Lua, que eu realizei com a Mira, né? Ela escreveu o texto e eu fiz as ilustrações, né? O Léo e Lua deve estar saindo aí em breve, deve estar saindo não, vai em breve. Ele é um recorte de uma história que se passa no sertão do Brasil, da Bahia. Essa faixa superior azul é o céu do sertão, que quase não tem nuvens. Embaixo é o chão do sertão, de terra, né? O chão de terra. E esse chão de terra e entre esse chão de terra e esse céu azul acontece a história. Nesse intervalo entre o céu e o chão do sertão acontece a história. Eu não quero dar spoiler aqui mais, mas é uma história mitológica que fala sobre aspectos do que a gente tratou aqui na nossa oficina, mas que eu quero deixar um convite para vocês acompanharem a gente nas redes sociais, que em breve o Leilua vai estar aí chegando com muito prazer e muito amor, né? Muito carinho e afeto que a gente está trazendo essa história. Aqui esse livro teve o design da Raquel Matsushita, né? Uma designer paulista, super. A gente sempre quis fazer um trabalho com ela, né? Sempre muita desejo de conseguir trabalhar com ela, e ela gostou do projeto, topou, e a gente está uma artista premiada, com prêmio Jabuti e outras coisas mais, mas é porque o trabalho dela realmente é muito bom e a gente queria ter ela como parceira. Aqui agora eu quero ler uma frase para você que está aí na tela, né? As histórias são uma ponte que nos oferece uma trajetória segura dos mundos. Por que eu estou falando isso? Porque as histórias, os contos maravilhosos, todas essas histórias, essa Cláudia Fusco, né, quem é a autora da frase, ela é uma especialista em Sandman de Neil Gaiman, e ela fala sobre isso, né? Ela trouxe isso numa palestra que eu gostei muito e pedi autorização dela para usar essa frase dela, porque isso é uma verdade. As histórias são uma ponte que nos oferece uma trajetória segura entre dois mundos. A criança pode ouvir histórias sobre qualquer assunto. Você pode escrever livros para criança e adolescente sobre qualquer assunto, basta você ter habilidade para saber como fazer isso. E isso já diz também nossa querida Marina Colasanti, né? Que as histórias devem ser contadas na infância, na infância não, no passado, na época que os contos maravilhosos foram coletados, começaram a ser publicados, não existia conceito de infância, então a criança que ouvia as histórias ouvia junto com os adultos, e não tinha essa censura. Então, as histórias eram fortes, muito fortes. E os Green foi quem começou como eu falei lá atrás, a higienizar essa história, até chegar hoje, que se higieniza tanto a história que perde o mais forte, que é o simbólico, e o que está ali do inconsciente, da história da humanidade. São registros, essas histórias populares, essas histórias, os contos maravilhosos, que são contados há milênios e passados de boca em boca por pessoas em gerações e gerações, por povos e povos. Ele tem uma bagagem mitológica, simbólica, muito preciosa, e a gente precisa guardar isso. Então, para terminar, antes da nossa parte teórica, que vai ser para vocês, vai ser mais um dever em casa do que qualquer coisa. O mito do eterno retorno. Eu quero contar para vocês o seguinte, esse mito, que é o seguinte, está nesse livro de Mircea Eliade, que é um mitólogo romeno. Alguma informação aí? E o Mircea Eliade, ele conta uma história de um grupo étnico ancestral lá na África, que quando aparecia algum enfermo na comunidade deles, o xamã chamava o enfermo para dentro de uma cabana, fechava a cabana, deixava tudo escuro, para remeter ao útero, né, o útero primordial, e contava toda a cosmogonia daquele povo, né, toda a história daquele povo, da humanidade, da criação do céu, da terra, da lua, do sol,
até o momento atual daquele sujeito. E quando ele chegava no momento atual daquele sujeito, no dia a dia daquele sujeito que estava enfermo, ele se manifestava curado. Isso é uma mitologia, mas as mitologias trazem muitos aspectos de coisas muito poderosas e reais, né? Que a gente pode dar conta até hoje. Porque o que eu tiro desse mito é a narrativa cura. Nós nos curamos com a narrativa. Por isso, contem história para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos. Aquele momento mágico de contar a história, você cria uma intimidade com a criança, com o adolescente, ainda que bebê. Minha filha ouve história desde que está na barriga. Né? Ouvindo a voz do pai e da mãe, quando saiu da barriga também continua. E as histórias realmente curam. Agora, gente, eu quero fazer um desafio. Falta quanto tempo aí, Ana? 20 minutos. Com esse material que vocês pegaram, que tem em mãos, papel, caneta, seja o que for, lápis, seja o que vocês tiverem disponível. Como na arte, que você faz arte com qualquer coisa, você viu que o Matias fazia com um recorte de papel colorido, você viu que o Ernesto Neto fazia ali as instalações com nylon, né? Aquelas pano. Você viu que o Marcel Duchamp usou a roda, um banco e uma roda para fazer arte. Com o que você tiver, com post-it, papel, caneta colorida, hidrocor, lápis de cor, seja lá o que for, vamos fazer um exercício de ilustrar esse microconto. Esse microconto, que ele é de Augusto Monterroso, que é um guatemalteco, ou seja, da Guatemala. Ele é um dos fundadores desse gênero literário microconto. Esse microconto talvez seja o mais conhecido de todos os microcontos. Tem 37 letras e a história dele é: quando acordou, o dinossauro estava lá. Como vocês ilustrariam isso? Pensem aí, façam. Se quiserem apresentar para mim daqui a pouco, ou para mim não, a Deco aí, para quem estiver acompanhando vocês, e postar isso de alguma forma, e marcar aqui na oficina, botar no Instagram, a gente vai acompanhar direitinho. E o desafio é esse: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quem é esse dinossauro? Quem acordou? Quem estava lá? Como estava lá? Por que estava lá? Então eu vou sair agora da apresentação. O Deco vai aparecer agora. Para a gente continuar um pouquinho. Oi, o melhor sou eu falando no mute. Aqui, eu dei um print. Tá me ouvindo, Yuri? É bom você estar aqui. Tô ouvindo Eu agora, diga aí. dei um print aqui da tela com você, que a gente vai jogar nas redes sociais essa sua prática. E aí as pessoas marcam, eu vou colocar aqui as suas redes sociais novamente nos comentários. E aí as pessoas marcam você e marcam a mostra e a gente compartilha. Eu vou tentar fazer também. Massa, Compartilhei joia. aqui. E aí a gente faz isso, aí a gente lança, né? Aí quem conseguir fazer, porque eu vou arriscar, né? Eu sou só Jesus na causa. Não, todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe fazer arte de alguma forma. Todo mundo sabe, da sua maneira. A sua maneira é mais importante do que a de qualquer pessoa, porque ela é sua. Só você sabe fazer do seu jeito. Então, se eu tiver a honra de ter sua interpretação para esse microconto, vai ser muito legal. Eu agradeço de montão. Pode ser colado, pode ser revista, pode ser foto. Arriscar. Eu quero só de registrar aqui que Selma Silva, ela passou por aqui dizendo que está sendo maravilhoso, que quer aprender muito e que gostou bastante das e quer falar também, quer aprender sobre literatura também infantil, que você acabou englobando, falando de Jade, inclusive mostrando a capa desse Vem Aí. Yuri?
É, é, é surpresa. Tá Foi falhando o Léo e Lua, que bastante. vai chegar aí com muito. Tô ouvindo você, você tá me ouvindo? É porque tá falhando para mim um Saí pouquinho. aqui, Não sei. Deco. Saio. Sair, pode sair. Eu já dei o print aqui, eu vou colocar lá nos stories. Já vou fazer isso aqui agora, para que as Tá, pessoas. agora eu tô vendo. Elas... Sim, Aí eu vou colocar aqui. massa. E eu adorei esse Vem Aí. A capa Apareceu está alguma linda. Tava falando. pergunta? Alguma... Só o pessoal elogiando. Você caiu. Uri, volta, né, para a gente fazer o encerramento. A mostra continua, viu, gente? Continuem acompanhando. Às 14 horas tem uma mesa falando sobre representatividade. Importa. Só pescar aqui. Que, né, a gente tem que dar uma pescada. E logo mais às 14 horas tem Representatividade Importa e começa na literatura infantil, mediado por Helena Nascimento, que está com a gente na organização, junto com Lori, junto com Beca. Helena, e quem vai participar dessa mesa é Adilson Passos, Cássia Vale, Emília Nunes, Raul Miranda e Késia Silveira. O encerramento, né, das nossas rodas de conversa. Oi. Só comunicando aqui, aproveitando Caí, para você foi. comunicar. Aí, agora à tarde, também às 14, tem Carol Adzewa, do Afro Infância, com máscaras africanas e para crianças também. E logo mais às 17 tem lançamento de livros que eu vou fazer a mediação e vai ter Lorena Ribeiro lançando o Glossário de Jana, Renata Fernandes lançando As Coisas que Moram nas Coisas, Marcos Cagé lançando o Igbo e as Princesas e Érica Falcão lançando Pipoca, Amor de Cão. Pronto, ele voltou, aproveitando para poder dar esses recados. Yuri? Oi, tô te ouvindo. Tá. Tá Não, aparecendo que aí? tá aparecendo, só que tá meio. Tá meio ruim. Não sei. Você tá me vendo de boas? Tô vendo você, tô ouvindo, tá tudo certo pra mim. Eu tô me vendo, Ai, tô te vendo, tô te ouvindo. pronto. Agora eu tô ouvindo de boas. Fala um pouquinho de Léo e Lua, Yuri, aproveitando que você mostrou essa capa incrível de linda. Léo e Lua tá vindo aí, né? Um projeto meio de Ana Paula, o terceiro juntos, né? Com essa pegada assim mitológica, né? Se passa no sertão, são duas crianças. Léo vem de leão, que é o sol, e Léo é o nome do garoto. E Lua é a lua mesmo, é a garota. E aí é um recorte do sertão na história que acontece. Eu não quero soltar spoiler para não perder a Ah, surpresa, sim. né? Mas Então se tá. passa nesse intervalo entre aquela faixa azul do céu do sertão, o sertão quente, né? E o chão do sertão com aquela faixa embaixo da terra do sertão, né? Do barro do sertão. E, e aí tá entre a seca, a chuva, né? A espera da chuva, né? Que no sertão as crianças esperam a chuva para brincar também na poça de lama, né? E é uma diversão aquilo, é um momento mágico quando você se permite e vem de uma história, porque eu sou do interior da Bahia, eu sou de Vitória da Conquista, né? Minha família é de lá. Eu nasci em Salvador, mas fui criado lá até 7, 8 anos. Ana Paula é de Jiquié, foi criada no interior também, mas já tem 20 anos em Salvador, mas foi criada em Jiquié. Então a gente viveu essas coisas do sertão. Então foi uma vontade de falar um pouco da nossa infância, falar um pouco de coisas que a gente vivenciou. Eu me lembro que eu, muito pequeno, fala, sai da chuva, menino, mas ao mesmo tempo que permitia que a gente tomasse chuva, mas não podia ficar muito tempo na chuva para não gripar. Ou então minha avó gritando assim, sai do sereno, que era para sair de noite quando estava no sereno, sai do sereno. Então são coisas da nossa infância, do emocional, do nosso processo de desenvolvimento como crianças,
que marcam, né? Então essas histórias do sertão estão muito fortes, assim, presentes na minha vida, como na vida de Ana Paula, e a gente quis, apesar de Jiquié ser mais quente do que Vitória da Conquista, né? Jiquié é muito quente, Vitória da Conquista era muito frio quando criança. Mas por conta do muito frio, tinha muita chuva. Então a gente brincava muito na chuva também. Tinha esse momento de tomar chuva escondido, de descer a rua com um carrinho de rolimã. Então eu vivi uma infância muito rica nesse sentido, né? Não que as de hoje não sejam, são outros tipos de riqueza, né? De beleza, de aprendizado. Mas essas coisas do Léo e Lua estão muito referentes à nossa memória imaginária e real da nossa infância, tanto minha quanto de Ana Paula. E tá aí esse recorte que é o Léo e a Lua que está chegando com muito carinho, assim, que a gente preparou o livro, a gente demorou um tempo para apresentar e tal, para concluir, mas que ele veio da forma que a gente mais queria, que fosse uma forma orgânica, com a design que a gente queria muito, que é a Raquel Matsushita, e de uma forma que a gente contasse um pouquinho da gente também, um pouquinho de nossa infância. Muito legal, e a capa está lindíssima. A capa foi você mesmo que fez, não Eu foi? fiz o desenho, a Raquel fez o projeto gráfico também, né? Mas a tipografia foi Sim. dela, ela que botou o título, a imagem é minha, mas a tipografia foi dela. A organização das imagens ali, ela é capista também, né? Massa. A imagem é minha, mas ela que fez a organização dos elementos na capa. Então a gente está Muito legal. Muito bonito. participando da segunda mostra literária de Salvador também, e das meninas também, que a Rebeca, todo mundo, mas que fazem parte do movimento. A gente agradece aí, foi um prazer estar essa manhã aqui com vocês, com todos vocês que estão aí na rede, que tiveram, que passaram aqui. Foi uma manhã divertida, eu gostei Foi muito de estar muito, aqui. muito rico, muito aprendizado massa, eu adorei. Eu acredito que quem também estava assistindo também gostou bastante. Parabéns pelo trabalho e gratidão por aceitar o convite. Viu? Eu já postei aqui nos Massa, stories, Deco. já marquei aqui nos stories direitinho para poder que as pessoas compartilhem e faça a sua arte de acordo com o que tiver, né? E com o que for possível. Mas, Tá bom? todo mundo, é aquilo que eu falei durante a apresentação, todo mundo nasce com essa faculdade inerente de ser artista. Todo mundo é artista de alguma forma. A arte existe na humanidade desde sempre, desde o início dos tempos. E nós temos condições de nos desenvolver. É só dedicar, querer tirar um tempinho por dia. Nós, de alguma forma, conseguimos produzir conteúdos artísticos. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos. E um grande beijo no coração. Fiquem em paz, se cuidem. Tamo nessa. Tamo junto. Tá, querido. Muito obrigado. Tchau, tchau. Gente, continuem com a gente, que a mostra retorna às 14 horas, né? Reforçando aqui que logo mais às 14 tem representatividade Importa e Começa na literatura infantil, com a mediação de Helena Nascimento, e as pessoas convidadas são Adilson Passos, Cássia Vale, Emília Nunes, Heraldo Miranda e Kézia Silveira. Às 14 também teremos Carol Adzeua, do Afro Infância, fazendo uma oficina de máscaras africanas, que vai ser muito bacana também. E logo mais às 17 horas tem na Praça Literária, para fechar a mostra, o lançamento de livro. Eu estarei mediando e as pessoas convidadas são Lorina Ribeiro, com o glossário da Jana, Renata Fernandes, com As Coisas que Moram nas Coisas, Marcos Cagé, com Igbo e as Princesas, e Érica Falcão, com Pipoca, Um Amor de Cão. Tá bom? A gente se vê logo mais. E um beijo, até daqui a pouco.